Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Você ouve a seguir a apresentação de Juliana Pinho, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA USP. Ela analisa representações da maternidade no cinema brasileiro contemporâneo a partir das personagens do filme Como Nossos Pais, da diretora Laís Bodansky, lançado em 2017. A pesquisadora investiga essas representações, seus estereótipos e a forma como eles se relacionam com uma ideia de boa mãe, tão presente na nossa sociedade. Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou orientanda da professora Mayra no mestrado e eu estou fazendo uma pesquisa sobre representação da maternidade nos filmes brasileiros contemporâneos. A minha pesquisa começou, na verdade, eu tinha interesse de falar de filmes de diretoras mulheres no Brasil, também contemporâneos, só que aí, participando de congressos, de simpósios como esse e também através da minha banca de qualificação, eu resolvi focar mais no meu tema. E surgiu a ideia de falar de maternidade, porque é um tema que está muito ligado ao feminino, que sempre me interessou desde o princípio, e também porque eu trabalho na Crescer como repórter já há 4 anos, então, apesar de eu não ser mãe, é um tema com que eu tenho muita familiaridade e eu vejo muitas coisas sobre ele no dia a dia. Pode passar, eu passo aqui. Então, o objetivo, por que eu acho importante falar da representação da maternidade no cinema? Porque eu entendo o cinema como um campo de batalhas para as ideologias em relação à maternidade na nossa sociedade, trabalhando também com os conceitos que já foram citados aqui, de representação do Moscovitch, de mediação do Cerelli, de discurso do Manguenot. Também estou trabalhando com esses pensadores. E eu acho importante olhar para a maternidade nessas formas. Eu escolhi filmes mais populares, filmes que tiveram mais de 200 mil espectadores, porque eu acho que são reflexos, não porque sejam um reflexo preciso da realidade, mas porque tem o poder de realçar as relações familiares culturalmente aceitas e definir normas e costumes maternos para a sociedade contemporânea. Então, eu acredito que através dos filmes as mães veem a prática materna que está lá e, de certa forma, entendem o que é normal também a partir daquilo. E mudam a própria prática materna com base nessas representações. Por isso eu acho isso importante. Pode passar. Então, primeiro, eu queria começar falando um pouco das visões de maternidade no Brasil, que é o trabalho que eu fiz para minha pesquisa, e aqui eu vou apresentar uma coisa bem breve, mas só para desmistificar algumas coisas de muita gente que acha que a visão da maternidade não mudou ao longo dos séculos, e mudou muito. No século XVI, por exemplo, e aqui eu peguei a Badinter, que ela escreveu O Mito do Amor Materno. A criança era menosprezada na sociedade, ela não tinha o valor que ela tem hoje, ela era vista como um adulto imperfeito, então muitas vezes ela era deixada sob os cuidados de amas de leite, aqui no Brasil de escravas, né? E é isso. E também se achava que o excesso de amor e cuidado dos pais pelos filhos corromperia as crianças. Então, a boa mãe dessa época não é a que se envolvia diretamente com os cuidados com as crianças. Pode passar, Ivan. Isso mudou na Europa no século XVIII, com a ascensão da burguesia e um novo modelo econômico. O que aconteceu? As crianças passaram a ser vistas como uma futura mão de obra. E para um país naquela época, para uma nação que queria enriquecer, a mão de obra era essencial. Então, se tornou muito importante que as crianças vivessem até a idade adulta. E se percebeu que as crianças que ficavam sob os cuidados das mães viviam mais do que as que ficavam sob os cuidados das amas. Até porque as amas geralmente eram mulheres mais pobres e que tinham muitas crianças sob os cuidados delas. Então, elas não conseguiam dar a atenção necessária para as crianças. Surge aí o que a Badinter chama de o mito do amor materno, que é a mãe como a melhor cuidadora possível para a criança em todas as situações. Ela seria o remédio para todas as doenças da criança, o afeto que a criança precisa. A mãe incorporaria tudo que uma criança precisa para se desenvolver de forma saudável. E aí, além dessa coisa econômica,
tem a ascensão da ideologia liberal, que começa a propagar a felicidade individual, que você tem que viver uma família harmoniosa e tirar uma satisfação pessoal disso, o que fortaleceu também esse mito do amor materno, que a Badter comenta. Aqui no Brasil, na década de 30 e 40, com o Estado Novo, isso ficou muito forte, com também a aproximação do Estado Novo da Igreja e do catolicismo. E a boa mãe, nessa época, ela é a que cria filhos, homens, aptos para a responsabilidade do chefe de família, e mulheres afeiçoadas ao casamento, desejosas da maternidade e competentes para a criação dos filhos e capazes da administração da casa. Ou seja, se consolida o ideal da mulher rainha do lar e do homem como provedor. Só que isso muda com a entrada da mulher no mercado de trabalho e ocupando uma parcela cada vez maior no mercado de trabalho nas décadas seguintes. Apesar disso, da mulher ir para o mercado de trabalho e ter outras aspirações além da maternidade, esse ideal da maternidade intensiva, de que a mãe é o remédio para todos os males da criança e a mãe é a melhor cuidadora em todas as situações, não evoluiu junto. O que leva a gente ao problema que a gente enfrenta hoje, que é a mãe que tem várias ambições, que quer se realizar pessoalmente, que quer se realizar na carreira, que quer ter um relacionamento bom com o companheiro, só que ao mesmo tempo tem que ser tem que ter a maternidade intensiva, ela tem que supervisionar todas as atividades do filho. E além de achar e ela ainda tem que achar isso natural e satisfatório. Ela tem que tirar prazer disso. Ela não tem que fazer isso por uma obrigação. Ela faz porque ela quer fazer. Porque esse seria o instinto natural dela. E a gente ainda está nessa fase. E por isso que a gente está nesse ponto de inflexão agora em relação à maternidade. E aí eu peguei a Fiona Green, que é uma socióloga americana, que fez um estudo sobre isso e chegou a essa conclusão que a maternidade intensiva é a ideologia que a gente propaga hoje em dia. Então, além de ver como esse ideal de maternidade intensiva está presente nos filmes, se ele traz contradições ou não, ou se ela é colocada como uma mãe perfeita, eu também estudo, me interessiona também questionar os estereótipos das mães no cinema, se eles estão presentes ou não, nos filmes que eu analiso. Então, eu pego a Kaplan, ela investigou ao longo de 6 décadas as mães no cinema americano e as representações de mães, e ela chegou nesses 4 estereótipos, que é o da boa mãe, que é uma mãe que a única importância dela é dar suporte para o protagonista da história. A mãe ruim, que ela é fria e egoísta e é punida no final da história. A mãe heróica, que é a que se sacrifica pela família e abre mão completamente da individualidade. E a mãe boba, fraca ou inútil, que dá uma contribuição trivial ao enredo, é uma figura secundária. Então, me interessa ver nas narrativas que eu analiso se algum desses estereótipos aparece. Pode ir, Iva. Bom, são 3 filmes que eu estou analisando, que é o Aquários, do Kleber Mendonça Filho, o Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaer, e o Com Nossos Pais, que é o de 2017, da Laís Bodansky, que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como estão acontecendo essas análises. Então, só explicando para quem não viu, não sei se todo mundo assistiu, a Maria Ribeiro, que está ali na esquerda, é a Rosa. Ela é a protagonista do filme. Ela é uma mulher de 38 anos que abriu mão do sonho dela de ser dramaturga para escrever folder de cerâmica de banheiro, porque é isso que dá dinheiro e ela que sustenta a casa financeiramente. Ela tem 2 filhas, que são as menininhas ali, e ela é casada com o Dado, que é o Paulo Vilhena, que é um cara que ele tem um trabalho na Amazônia, um trabalho muito engajado, só que não dá dinheiro para a família. Apesar dele ele não é um pai que seria considerado pela sociedade como ausente, só que ele ajuda a cuidar das meninas. Ele não divide a tarefa, não divide igualmente com a mãe as tarefas, né? Então, assim, ele ajuda. Aí, ali a gente tem 2 personagens que são o irmão da Rosa e a esposa dele, que eles não vão ter interesse para essa análise. E no centro tem a Clarice, que é a mãe da Rosa, e ela traz uma outra perspectiva de maternidade, que a gente vai explorar um pouco mais pra frente. Então, basicamente, esses são os personagens principais. Aqui eu trouxe um diálogo entre a Rosa e o Dado para mostrar mais ou menos esse ponto em que a Rosa se encontra, o ponto de exaustão. Em que ela fala para ele, e esse é um filme que foi muito fácil analisar os diálogos, porque é um filme bem didático e que traz nos diálogos muito do que ele quer, muito do discurso estão nos diálogos, e de forma muito clara.
E que a Rosa fala que ela tá de saco cheio, que ela não quer mais fingir que ela é uma mulher, que ela dá conta de tudo, que ela não dá conta de tudo. Que ela não quer mais, que ela tá exausta. E o Dado fala que abriu mão do futebol pra ficar com as crianças. Mas tudo bem. Mas isso é pra vocês entenderem em que momento a Rosa tá. A Rosa é uma mulher em crise nesse filme. Ela é uma mulher que tá vendo que o modelo de família que ela tava cultivando e almejando não tá dando certo. Com a diva. Então, a Rosa, não sei se o nome escolhido... Eu entrevistei a Laís Bodansky até, mas não perguntei pra ela se o nome foi proposital. Mas Rosa é muito uma coisa passional, carinhosa, tem a coisa da flor e combina muito com essa personagem. Não por ela ser frágil, mas ela é muito passional mesmo nas coisas. E ela tenta, a todo momento, cumprir esse ideal de maternidade intensiva. Ai, quanto? Sim. Tá bom. Essa é a plaquinha, quando esse papelzinho aparece. Tudo bem, vamos lá. Então. Passional, a rosa passional. Calma. Isso. Ela conta histórias para as crianças de uma mãe guaxinim que tá a todo momento ao lado do filho, que vai proteger, e ela leva aquilo tão a sério que ela chega até a se emocionar e chora contando as histórias para as meninas. Então é uma coisa que ela realmente tenta e almeja a todo momento alcançar. Só que o que você vê realmente da Rosa? Que ela discute com as meninas, tem uma cena que é crítica no filme, que a filha fala que quer ir de bicicleta para a escola, e a Rosa fala que não vai porque é perigoso. E aí ela se descontrola de tal maneira, ela é autoritária, ela grita com a menina, e a menina grita também e chora. E você vê que ela fica muito culpada com tudo aquilo. Que ela não consegue ser a mãe amorosa que ela tanto quer ser, porque ela tá exausta com todas as outras tarefas que ela também tem que cumprir, além de ser mãe, né? E aí ela tem eu ressaltei algumas partes do roteiro em que ela fala que ela é pura fachada, e que a mãe fala pra ela que muitas vezes as pessoas escolhem a mentira e nem se dão conta disso. Porque pra Rosa um tema comum durante a narrativa é a farsa. Ela vive numa farsa, ela vive tentando almejar uma coisa que, na verdade, ela não tem. Aí aqui é uma das cenas também que ela se dá conta disso, em que a Caru, que é uma adolescente que vai morar na casa dela, fala que o modelo de família patriarcal é baseado na mentira, que todo mundo trai todo mundo. Mas aí a Rosa fala, mas quando você tiver filho, a gente conversa. Então dá pra ver que o problema da Rosa não é o relacionamento em si, é também a criação dos filhos e a forma... essa maternidade intensiva que ela acha que deveria ser natural e que não está vindo naturalmente para ela. E aí a Caru questiona ela. E aí temos a Rosa, que é essa mulher que tenta cumprir esse ideal inatingível para ela, e do outro lado a gente tem a Clarice, que é uma mulher mais velha, e que também Clarice é um nome que remete à clareza, à resolução, e ela é uma personagem muito mais individualista do que a Rosa, e ela não se arrepende por isso. Ela se aproxima do estereótipo do que a gente consideraria a mãe ruim, que é a mãe fria, a mãe distante e a mãe egoísta que bota os desejos dela na frente dos filhos. Só que na narrativa ela não é essa mãe, ela não é uma mãe ruim. A narrativa deixa ela falar, a narrativa dá voz a essa personagem e mostra o ponto de vista dela, que é o de que ela fez as escolhas que ela precisava fazer e que na época dava, não porque ela não amava os filhos, mas porque também tinha outras coisas acontecendo na vida dela. E no final da narrativa, a Rosa, que ao longo da história inteira critica a mãe por ser fria, critica a mãe por ser egoísta, vê o ponto de vista da mãe e entende que entende as decisões que a mãe tomou. Então, essa personagem meio que acaba... ela não é punida, muito pelo contrário. Ela recebe o amor da filha e o olhar da filha começa a ser mais empático em relação a ela. Então, ela não é o estereótipo da mãe ruim, apesar de ela ter as características do estereótipo da mãe ruim. Não sei se ficou muito claro. Pode ir. Aqui é um momento que a Clarice e a Rosa meio que entram nessa reconciliação, que a Rosa vê a maneira como ela encarava a mãe. Que ela fala que a Nara é a filha a filha mais velha dela, era muito agressiva, e a Clarice fala que, e você, que toda a vida me tratou com um chicote na mão e sempre falou comigo também de uma maneira agressiva. E aí o filme termina propondo uma nova relação, principalmente entre mães e filhas, uma relação baseada na empatia, da filha olhar para a mãe e das decisões que a mãe tomou de uma maneira mais empática, e da mãe também abrir mão um pouco do discurso autoritário
e do discurso de eu que mando aqui, para também incorporar as coisas novas que a filha traz. Mas, de novo, a Clarice não é vista como ela estava totalmente errada e a Rosa que está certa em ter esse modelo mais afetivo de criação. Não, o filme trata esses dois discursos de uma maneira que ele incorpora essas duas maneiras diferentes de maternidade sem fazer julgamento moral sobre nenhuma delas. Pode ir, Ivan. Então, mais ou menos essa é a conclusão a que eu cheguei, que ele inclui as diversas contradições sobre o papel materno em suas personagens, trazendo os discursos circulantes sobre o tema para o cinema, que ele foge dos estereótipos de mãe perfeita e mãe ruim, e questionando esse ideal hegemônico de maternidade intensiva, que a Rosa não consegue cumprir, mesmo que ela queira, ou seja, o filme propõe que isso não deveria ser ideal para ninguém, porque é impossível de você atingir. E no final propõe essa nova maneira de maternidade mais empática entre mãe e filha, e também deixando para trás aquela noção psicanalítica de que a mãe seria a nossa principal culpada de todos os traumas, todas as dificuldades e todas as coisas que a gente não consegue resolver. Uma relação mais saudável entre mães e filhas. Então eu acho que ele é um bom exemplo de um retrato de maternidade, de discurso de maternidade equilibrado. Nos outros filmes que eu analiso, a coisa é um pouco diferente, mas esse eu trouxe aqui e eu acho que é um bom exemplo. É isso. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.